Beleza, pessoal, gravação rolando, chamada feita, vamos retomar o nosso conteúdo. Vamos lá, nós estamos no capítulo 2 da apostila, tratando do tema raça e etnia. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? E a aula de hoje, o objetivo é a gente fazer assim algumas considerações mais específicas do tópico 7, teorias raciais no Brasil. Nós vamos pegar um pouquinho do tópico 6 também, né? Falar sobre racismo, e aí um conteúdo vai acabando puxando o outro, mas o foco da aula de hoje vai ser mais o finalzinho da página 19 e a página 20, tá bom? Então, nós estamos falando, como eu comecei a dizer, de raça e etnia. Nós já vimos o conceito desses dois termos. Nós já vimos que um conceito mais adequado, mais abrangente, para quando se tratar das divergências e das diferenças existentes entre os seres humanos, a gente usar o termo etnia, porque o ser humano ele não é igual um outro mamífero que você define por raça, né? Então, você falar de cachorro, gato, você falar de que mais aí? Coelho, tartaruga. Então, você tem os tipos, né? A mais específico, tratando de mamíferos, né? Que a gente usa o termo raça. Aí você tem os cachorros de pedigree, os cachorros, alguns gostam de chamar de vira-lata, né? São que aí seria o que, falando de ser humano, a gente usa outras linguagens, né, para diferenciar as etnias e as misturas étnicas. Então, muito cuidado para você não cometer, depois dessa aula que nós estamos tratando desses dois conceitos, não cometer o equívoco de usar a terminologia errada para falar das diferenças existentes entre os seres humanos, tá bom? Nós vamos ver hoje, de forma mais específica ainda, que essa construção de conceitos, de formas de se tratar as diferenças étnicas que envolvem os seres humanos, foi uma construção histórica e que teve muitos percalços, né? Até o início do século XX, ainda se tinha uma visão muito racista na sociologia, especialmente na sociologia pré-científica, né? Antes de Durkheim, Weber e Marx, mas ainda nos primórdios da sociologia científica, né, nos esforços de trazer uma cientificidade ao estudo da sociologia, você tem pensamentos racistas que são trazidos para procurar entender a sociedade. E aí você tem vários problemas que ocorreram no mundo todo, né? A gente pode citar o exemplo da Alemanha nazista, que acreditava que havia uma raça superior a outras, que seria a raça ariana, que era uma raça de maior desenvolvimento intelectual, físico, e do que outras raças, especialmente a raça hebraica, né, judaica. E por isso, então, o Hitler, numa tentativa de trazer uma pureza racial para um nacionalismo que estava acontecendo na Alemanha, né, buscando um fortalecimento social por meio dessa visão racista, você tem toda a perseguição aos judeus que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e toda a tragédia que envolveu isso, né? Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, eu estive na Israel, pouco mais de 2 anos, né? Fui em março, há 2 anos atrás, em 2018, e quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto, em que você é apresentado a todo o horror que foi a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, né? E aí você vê lá desde as roupas, os sapatos de várias pessoas que ficaram detentas em Auschwitz, que foi o maior campo de concentração nazista.
você tem vídeos dos discursos racistas de Hitler, você tem os, os beliches que foram usados nesses campos de concentração. Então, ali você é exposto de uma forma muito impactante a, a toda a realidade, a crueza da realidade, o que foi uma espécie de pensamento, né, os efeitos de uma espécie de pensamento racista, e como esses efeitos foram tão degradativos na história humana. Mas, então, foi preciso eventos como esse, como eu acabei de citar, para que o pensamento contemporâneo se despertasse para uma visão mais adequada das relações de diferença entre raças, né? E aí, então, não tratando mais do conceito de raça, mas amplificando esse conceito e tratando o termo etnia, né? Nós vimos que, falando de etnia, há também o problema do etnocentrismo, que é uma visão que todos nós, de alguma forma, precisamos examinar e tentarmos nos corrigir ao máximo nessas questões, porque a gente tem meio que, quase que instintivo, uma atitude meio egoísta, assim, né? Nós que vivemos numa sociedade contemporânea, urbana, nós somos educados numa espécie de capitalismo muito egocêntrico. E o etnocentrismo é você levar isso a um outro extremo. É você achar que as suas qualidades, as suas características, elas são melhores do que a dos outros, né? Então, o etnocentrismo de brancos contra negros e às vezes até o contrário, né? Às vezes uma ideia de supremacia negra, que houveram movimentos até nos Estados Unidos que defenderam ideias desse tipo, né? E que também não são saudáveis para a vida social. Nós estamos falando, gente, de um contexto bem específico, bem importante para essas discussões, que é o contexto da nossa sociedade brasileira, né? O Brasil, ele tem uma característica muito rica de ser um país de uma diversidade étnica muito grande, né? Então, nós convivemos com todos os tipos de etnias presentes, né? Os europeus, os asiáticos, os africanos, né? E os índios, e nós somos essa mistura boa, né? E que enriquece tanto a nossa cultura, né? A cultura popular brasileira é marcadamente uma cultura de união dessas diferenças étnicas que se transformam numa etnia própria, são as características da cultura social brasileira. Não sei se isso ficou claro para vocês, né? Mas essa mistura étnica acaba gerando uma nova configuração étnica. E essa nova configuração é que, de fato, é a peculiaridade do brasileiro, né? Essa riqueza cultural que nós temos, e que é expressa na música, nas artes, na dança, na literatura, né? E a gente é tão rico culturalmente, especialmente por causa dessa divergência, dessa união de diferenças, né? E por isso, então, eu vou introduzir, né, essa ideia de teoria racial do Brasil, o finalzinho da página 19, e nós vamos ver que esse pensamento, esse pensamento mais racista do século XIX, século XX, ele chegou ao Brasil e teve intérpretes aqui no Brasil. E na aula de hoje eu vou falar só de um, né? Nas próximas aulas nós continuamos essa conversa, que foi o Raimundo Nina Rosa. O Raimundo Nina Rosa, ele era um médico, ele era um antropólogo, e ele tinha uma visão muito racista, ainda sobre influência do darwinismo social, do evolucionismo social, que acreditava que havia também um processo de melhoria do ser humano pelo processo evolutivo, né? E assim como os animais foram evoluindo, progredindo no decorrer
do tempo e se adaptando melhor, e se tornando melhores, né? E, isso também aconteceria com o ser humano, e que haveria, então, na etnia branca europeia, uma espécie de estágio evolutivo superior. Então, o Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, ele vai apresentar essa ideia e vai trazer essa ideia para o Brasil, né? Então, ele vai trazer uma ideia de que a miscigenação é uma palavrinha importante, você deve até destacar aí na sua apostila, a palavrinha miscigenação, que é essa mistura racial na visão do século XIX. A miscigenação, então, para o Raimundo Nina Rodrigues, né? Acho que eu falei Nina Rosa, você me perdoe, né? O texto aqui está trazendo como Raimundo Nina Rodrigues, tá bom? Então, esse autor aqui, ele vai implementar essa visão no Brasil de que, na verdade, não era bom, não era saudável, e o Brasil nunca ia progredir enquanto sociedade, enquanto civilização própria, né, independente de qualquer influência externa, uma nação independente, ela não iria prosperar se continuasse havendo um fomento grande das misturas raciais que estavam acontecendo entre índios, negros, e especialmente entre brancos e negros e brancos e índios, né? Então, deveria se favorecer a etnia branca e, especialmente, deveria se fomentar a chegada de europeus, de imigrantes ao Brasil, para que houvesse uma elevação racial no nosso país, né? Então, a mistura para o Nina Rodrigues não era positiva, inclusive porque ele achava que essa mistura tornava haveria vulnerabilidades de saúde pública, então poderia haver nessa mistura étnica doenças que eram trazidas de outra raça e alcançando né, especialmente os negros, trazendo doenças para os brancos, e a sociedade não ia funcionar bem nessa mistura. Nós vamos ver que na próxima aula, que depois vai haver um melhoramento desse pensamento, né? Euclides da Cunha já vai trazer algumas possibilidades de vantagens nessa miscigenação, e depois Gilberto Freire ele vai dizer que, na verdade, a miscigenação era algo positivo, né? Então, nós temos em Nina Rodrigues uma visão negativa da mistura racial, em Euclides da Cunha, uma espécie de, olha, há possibilidades de haver vantagens nessa mistura racial, e depois Gilberto Freire vai dizer que, na verdade, a miscigenação é algo positivo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação aqui. A gente permanece mais alguns minutos para termos uma conversa. Se alguém quiser trazer alguma dúvida, eu vou colocar à disposição de vocês para a gente bater um papo aí mais alguns minutinhos. Beleza, pessoal? Beleza.